Ei, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Neste momento, eu quero partilhar contigo a palavra de Deus que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos de número 17 até o verso de número 34. Ouça, por gentileza, o que diz a palavra do nosso Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Muito bem, essa é a palavra para meditarmos. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós louvamos, bendizemos e exaltamos o santo e poderoso nome do Senhor. Graças te damos por essa porção da Sagrada Escritura que lemos e vamos meditar na mesma. Ajude-nos a compreender as verdades de consequências eternas. Nós te clamamos em nome do teu Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido, querida, o texto que nós acabamos de ler vai mostrar para nós os problemas com respeito à ceia do Senhor e mostra para nós instruções relacionadas a esse assunto. Quando nós estamos apreciando o texto, nós nos deparamos que há 4 verdades grandiosas que devem ser destacadas nesta exposição. Em primeiro lugar,
quando nós olhamos para os versos 11 ao 22, nós vamos ver que as repreensões do apóstolo Paulo à igreja, é esse o cenário que está falando do verso 17 ao 22. Pois bem, o apóstolo Paulo acabara de fazer um elogio à igreja de Corinto, como nós já notamos no versículo 2 do capítulo 11. Agora, porém, traz uma séria, delicada exortação. Quando nós ouvimos o texto ou lemos o texto dizendo assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, conforme nos diz o verso 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios, que estamos apreciando. Uma pergunta surge aqui: o que estava acontecendo? Ele traz essa palavra dentro de um cenário que estava acontecendo. Mais uma vez, divisão na igreja de Corinto. As divisões na igreja de Corinto haviam chegado às proporções grandiosas e alarmantes. Além do culto à personalidade em torno de alguns líderes, conforme lá no capítulo 1, verso 12, já falava para nós, agora Paulo mostra que os crentes estavam indo à igreja e voltando para casa piores. É isso que está aqui no verso de número 17. O culto na igreja estava desembocando em certo esnobismo perverso, odioso ou seja, por parte dos ricos. Eles estavam desprezando aquelas pessoas que eram mais pobres ou pobres. Os ricos estavam desprezando a igreja de Deus e envergonhando os pobres. Nós vamos ver no texto assim: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Verso de número 21. Meu irmão, minha irmã, a ceia era precedida pela festa do amor, a conhecida festa do ágape. A Bíblia fala dessa festa em Judas 12. No dia em que a ceia do Senhor era celebrada, servia-se uma refeição plena, total, uma refeição completa. Os crentes comiam, bebiam, repartiam e se confraternizavam depois. Acontecia o quê? Num clima de comunhão, celebravam então a ceia do Senhor. Essa foi uma prática da Igreja Apostólica que se perdeu ao longo da história. A festa do ágape, para estarmos mais acuradamente apercebidos do que está ocorrendo aqui, festa do ágape, era não apenas um tempo de comunhão, mas era também e sobretudo um ato de amor aos membros mais pobres da igreja. Era uma oportunidade para os cristãos ricos repartirem um pouco de seus bens materiais para com os pobres. Uma vez que todos traziam de casa alguma coisa para comer e fazer uma espécie de ajunta-pratos ou junta-panelas, como em algumas regiões se pronuncia assim, os pobres poderiam participar de uma boa refeição pelo menos uma vez na semana. Depois desse banquete, então, celebravam eles a ceia do Senhor. Quando nós olhamos o verso 17 do capítulo 11, o 22, o 33 e o 34, nós vamos ver um segundo aspecto aqui que está ocorrendo: a deturpação da festa do amor, a festa ágape, a festa do amor. Querido, querida, na igreja de Corinto, durante a festa do amor, os ricos ficavam no seu cantinho, ficavam ali em uma panela, ou seja, eles ficavam isolados e comiam à vontade as finas iguarias dos próprios banquetes que traziam de casa. E bebiam a ponto de se embriagarem, pasmem. Muito bem. Do outro lado, porém, ficava quem? Ficavam os pobres que não tinham condições de trazer alimentos de casa e literalmente passavam fome. Depois de toda essa atitude odiosa de preconceito, de desamor, eles se reuniam e celebravam com esse coração
a ceia do Senhor. É nesse contexto que Paulo vai pôr o dedo na ferida e os reprova, dizendo-lhes que estavam se reunindo para pior. Essa não é a ceia do Senhor que eles estavam participando. A atitude deles não era compatível com a celebração da ceia do Senhor. Agindo dessa forma, eles estavam desprezando a igreja de Deus. O que estava acontecendo então nesta festa? Vejamos aqui alguns pontos apresentados por Paulo que apontam a deturpação da festa do amor. Primeira consideração que Paulo faz é que eles se ajuntavam para pior. Paulo escreve no verso 17: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, diz-nos a palavra de Deus. O culto deles não estava centrado em Deus, nem era sensível ou semelhante ao seu próximo. Tudo girava em torno do seu umbigo, tudo girava em torno deles mesmos, de tal maneira que quando eles iam para a igreja, eles não adoravam a Deus e nem tampouco serviam o próximo. Assim, ao voltarem para casa, voltavam em um estado totalmente pior. Eles cultuavam a si mesmos. Eles buscavam a satisfação do próprio eu, do próprio ego. Então Paulo traz uma exortação categórica. Vocês estão se reunindo para pior. Ao lermos Léo Morris, nós vamos notar que ele diz que, em vez da comunhão ser um ato eminentemente edificante, estava tendo um efeito dilacerante. Mas uma segunda coisa que é abordado aqui, e nós tomamos aqui conhecimento através da palavra de Deus, é que eles se reuniam, mas não havia harmonia no meio deles. E Paulo aponta mais uma vez a situação no verso 18 ao dizer: porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Queridos, havia divisões, havia partido, havia cisma entre eles. A palavra grega para divisões é cismata, a mesma palavra que Paulo empregou no capítulo 1, verso número 10. Acerca das dissensões que tinham cindido a igreja em facções. Essas se intrometeram na mais santa das práticas do culto. Eles estavam dentro da igreja, mas não tinham unidade, não tinham uma só alma. Os ricos estavam de um lado, os pobres estavam de outro. Os crentes de Corinto valorizavam as pessoas pela grife da roupa, pela marca, por qual boutique elas tinham comprado a roupa que usavam, pelo título que as pessoas tinham e pela posição que a pessoa ocupava ali naquela sociedade de Corinto. O status social das pessoas dividia verdadeiramente a igreja. Eles não tinham uma só alma, um só coração, um só sentimento, um só propósito. Havia ajuntamento, mas não existia no seio daquela igreja uma genuína, uma real e verdadeira comunhão. Um terceiro aspecto que nós notamos no texto é que eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Paulo afirma no verso 20 a seguinte verdade: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Paulo está combatendo o perigo do ritualismo. Paulo está exatamente confrontando e exortando para que não ocorresse um ritualismo, algo xoxo, algo vazio. Você pode assentar-se para celebrar a ceia, comer o pão e beber o vinho e ainda assim não ter usufruído as bênçãos da comunhão da mesa do Senhor. Por quê? Porque a motivação pode estar errada. Digo, porque a motivação pode estar errada. Os crentes de Corinto, ou seja, os crentes de Corinto seguiam um ritual, mas o coração deles estava afastado do propósito divino. Eles tinham o ritual, sim, mas não a essência representada pelo ritual.
Deus está mais interessado na sinceridade existente dentro do coração do que em rituais. Nós devemos celebrar a Páscoa com os asmos da sinceridade. Se participarmos do culto, assentando-nos ao redor da mesa do Senhor, não refletirmos sobre o significado da ceia e ainda desprezarmos os nossos irmãos, então esse ritual é desprovido de qualquer genuíno valor. Deus não se impressiona com rituais pomposos, bonitos, elegantes, chiques. Isso não impressiona Deus. Ele quer a verdade lá no íntimo. O cerimonialismo é um grande perigo. Deus não se impressiona com os nossos ritos e com as nossas cerimônias. Sabe por quê? Porque ele enxerga lá dentro. Ele sabe o que se passa no seu, no meu coração. Ele enxerga como está o coração do adorador. Uma quarta verdade que Paulo vai abordar é que eles eram esnobes e orgulhosos. Paulo aponta essa verdade no verso 21. Os ricos, de um lado, comiam os melhores churrascos e bebiam os melhores vinhos, até quando? Até embriaguez, pasmem, até embriaguez. Enquanto os pobres ficavam do outro lado, passando fome. De um lado estavam os pobres com fome e do outro lado estavam os ricos bêbados. Depois dessa feira de vaidade, os ricos ainda tinham a petulância de dizer: agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Agindo assim, meu querido, minha querida, feriam a comunhão, humilhavam os irmãos pobres. E não apenas isso, mas também desonravam a Deus. É importante ressaltar que a atitude egoísta dessas pessoas estavam em flagrante contraste com a oferta altruísta e sacrificial e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu sua vida para o resgate dos pecadores. A ceia que eles celebravam apontava para a oferta sacrificial de Cristo, e eles a celebravam com gesto de egoísmo e não de amor altruísta. Mas uma quinta verdade que Paulo apresenta para nós é que eles se entregavam a excessos dentro da igreja, ainda centrado no verso de número 21. Eles bebiam, meu querido, minha querida, a ponto de chegar à embriaguez na festa do amor antes da celebração da ceia. Os ricos deixavam os pobres passando fome enquanto comiam, empanturravam-se e embebedavam-se num claro sinal de excesso e falta de domínio próprio. Paulo diz que a atitude deles estava plenamente, cabalmente, totalmente errada. Eles estavam se reunindo para pecar, literalmente, era uma reunião para pecar. Tanto a glutonaria quanto a bebedeira são obras da carne e não fruto do Espírito, conforme evidencia-nos a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 21. Mas o sexto episódio que Paulo traz para nós e queremos partilhar contigo nesse momento é que eles desprezavam a igreja de Deus e envergonhavam os pobres. No verso de número 22 está clara essa verdade. A deturpação da festa do amor na igreja primitiva acabou abolindo-a completamente. Eles desprezavam a santidade de Deus, a santidade da igreja e o amor ao próximo. Mas uma terceira coisa nessa linha de raciocínio sequencial que estamos aqui no capítulo 11, que nós vamos notar, é o significado da ceia do Senhor. Como já lemos no verso 23 a 26. A ceia do Senhor está centralizada na morte expiatória de Cristo e no seu sacrifício vicário, substitutivo. Ele foi o nosso substituto. Ele pagou o preço que você e eu tínhamos que pagar. Ele pagou ali naquela cruz.
A cruz de Cristo e não o egoísmo humano está no centro dessa celebração. O sangue de Cristo é o selo da nova aliança. Por meio dele, Deus perdoa os nossos pecados e nos salva da ira vindoura. A ceia do Senhor é uma proclamação dramatizada de 4 verdades essenciais da fé cristã. Não podemos nos assentar à mesa sem olhar para o sacrifício de Cristo. Ao lermos um escritor abençoado, servo de Deus, o Warren Wiersbe, nós vamos notar que ele destaca pelo menos 4 pontos que Paulo ensinou sobre a ceia e que devemos ainda hoje observar sempre que nos reunirmos ao redor da mesa do Senhor. Devemos olhar para trás, devemos olhar para frente, devemos olhar para dentro e devemos olhar ao redor. Vamos analisar isso aqui. Devemos olhar para trás. O que é apresentado para nós? Qual é o entendimento que nós temos acerca dessa realidade? Quando você participa da ceia, você deve olhar para trás para a cruz de Cristo, conforme o verso 26 do capítulo 11 mostra para nós. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor. Quando Jesus pegou o pão e o partiu, ele disse: este pão é o meu corpo que é partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Jesus está ordenando que a igreja se lembre não dos seus milagres, mas da sua morte. Devemos, você e eu, olhar para trás e nos lembrar por que Cristo morreu, como Cristo morreu, por quem Cristo morreu. Cristo é o centro da ceia. A ceia é uma pregação dramatizada no Calvário. Uma outra coisa que nós vamos ver é que devemos olhar para frente. Por qual motivo devemos olhar para frente? Eu partilho isso contigo nesse momento. Quando participa da ceia do Senhor, você não olha somente para trás, mas também para frente. Paulo diz no capítulo 11, verso número 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até quando? Até que ele venha. A ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. A Eucaristia aponta para a parousia. Há um clima de expectativa em toda a celebração da ceia do Senhor. Quando nós olhamos para Lucas 22, versos 16 e 18, nós vamos ver essa verdade. Querido, querida, a segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão, no mundo onde o mal tem feito tantos estragos. Atrás aponta para a sua morte, à frente aponta para a sua volta. William MacDonald, citando Goddard, afirma: a ceia do Senhor é o elo entre suas 2 vindas, o monumento de uma e a garantia de outra. Terceiro aspecto que nós vamos notar é por que devemos olhar para dentro. Quando você celebra a ceia, não somente olha para trás e para frente, mas também olha para dentro. Paulo exorta no capítulo 11, verso 28, da seguinte maneira: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, eu devo olhar para o meu semelhante, para o meu próximo, para o meu vizinho, para alguém que não veio no dia da ceia, mas eu devo olhar para dentro de mim mesmo. Paulo exorta: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você não olha para o seu irmão, você não é juiz do seu irmão. Em vez de examinar e julgar a vida alheia, volte as baterias, sua carga, sua energia para você mesmo. Examine-se a si mesmo e julgue a si mesmo. Investigue o seu coração, analise minuciosamente a sua vida. É digno observar que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e coma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e come. Paulo não diz: examine-se o homem e deixe de comer. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado.
mas você deve fugir do pecado por causa da ceia. A ceia é um instrumento de restauração. A ceia é um tempo de cura, de reconciliação, de restauração. A ceia é um momento em que devemos aguçar os sentidos da nossa alma para examinarmos e nos voltarmos para o Senhor. Na ceia, devemos correr do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. A ordem de Paulo é: examine-se e coma. 2 imperativos: examine-se e coma. Um quarto aspecto que o texto evidencia para nós é que devemos olhar ao redor. Quando você participa da ceia, você olha para trás, para a cruz, para frente, para a segunda vinda de Cristo, para dentro, para um autoexame, e você também olha ao redor, conforme diz o verso 33 e o 34 do capítulo 11. O apóstolo Paulo escreve: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Verso 33 e 34 do capítulo 11. Paulo está orientando os crentes a esperarem uns pelos outros para uma comunhão genuína, real e verdadeira na festa do amor. Na igreja de Corinto era costume os crentes trazerem suas iguarias de casa e comerem fartamente sem esperar uns pelos outros. Quando os menos favorecidos chegavam, só encontravam as sobras, o resto. Havia até alguns pobres que passavam fome. O que Paulo nos ensina? Não temos essa prática da festa do amor atualmente, mas temos o princípio. Quando você se reúne para a ceia, olha ao seu redor, para seu irmão que está perto de você. Tem alguém faltando à igreja? Por que este ou aquele irmão ou irmã não está assentando ou assentado perto de nós? São perguntas que devem ser feitas quando nós estamos olhando ao redor. Eu devo memorizar e dizer: meu irmão, minha irmã, já tem um tempo que não vem. Ele tem ausentado-se da ceia. O que é que está acontecendo com ele? A ceia, meu querido, minha querida, é um momento de comunhão. Somos um só pão, e isso é exatamente o que o apóstolo Paulo deseja que a igreja entenda sobre a ceia. Devemos procurar o Senhor e também os nossos irmãos. Devemos encontrar-nos com o Senhor e também com os nossos irmãos. Na ceia, os céus e a terra se tocam. Mas quando nós estamos olhando para o verso 27 até o 32, nós vamos notar aqui os perigos em relação à ceia do Senhor. Notem, Paulo alista alguns perigos com respeito à ceia do Senhor. Primeiro, participar da ceia do Senhor indignamente. Paulo escreve no verso 27, por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é participar da ceia do Senhor dignamente? Quando nós lemos o grande reformador de Genebra, João Calvino, ele vai colocar em seus escritos algo que traz instrução para nós. Ele escreve que participar da ceia de forma digna é ter consciência de nossa própria indignidade. Quando temos consciência da nossa indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos que por meio de Cristo somos habilitados a nos assentarmos à mesa, então participaremos da ceia dignamente. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Ao lermos Leon Morris, nós vamos notar que ele afirma que há um sentido em que todos têm de participar indignamente, pois ninguém jamais pode ser digno da bondade de Cristo para conosco. Mas, em outro sentido, podemos vir dignamente, isso é,
com fé e com a devida realização de tudo que é pertinente a tão solene rito. Negligenciar nisto é vir indignamente no sentido aqui censurado. Participar da ceia indignamente, no sentido aqui censurado, é assentar-se à mesa de forma leviana e irrefletida. Precisamos discernir o que Cristo fez na cruz por nós. Precisamos compreender o seu sacrifício vicário, substitutivo, ali na cruz. Cristo foi o seu substituto ali na cruz do Calvário. Participar da ceia irrefletidamente, ou participar da ceia hospedando o coração, ou seja, hospedando o pecado no coração, sem a devida disposição de arrependimento, é fazê-lo de forma indigna. É tornar-se réu do corpo e do sangue de Cristo. Ser réu do corpo e do sangue de Cristo Jesus é um pecado gravíssimo. Você só tem dois lados para estar em relação ao sangue. Você está debaixo dos benefícios do sangue ou está do lado daqueles que levaram Jesus à cruz e o mataram. Você é assassino de Cristo ou é beneficiário do sangue de Cristo. Participar indignamente da ceia é ser réu do corpo e do sangue de Cristo. É estar na mesma posição de Anás. É estar na mesma posição de Caifás. É estar na mesma posição de Pilatos. É estar na mesma posição dos soldados romanos que pregaram Jesus na cruz. Assim, só existem duas possibilidades. Você está debaixo dos benefícios do sangue de Cristo ou é réu do corpo e do sangue do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que quem participa da ceia indignamente se torna culpado de derramar o sangue de Cristo. Isso é, coloca-se não do lado dos que estão participando dos benefícios da sua paixão, mas do lado dos que foram culpados por sua crucificação. Uma outra coisa que nós vamos notar é que participar da ceia do Senhor sem discernimento é algo que precisamos averiguar. O apóstolo Paulo escreve: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 a 30. Discernir o quê? Discernir o corpo. Que corpo? Paulo está falando de dois corpos aqui. O primeiro corpo é o corpo físico de Cristo. É o corpo que foi moído e traspassado na cruz. Contudo, há outro corpo que precisa ser discernido. É o corpo místico de Cristo. Qual é o corpo místico de Cristo? A igreja. Quando você vem para a ceia, mas despreza o seu irmão, fazendo acepção de pessoas, ou nutrindo mágoa em seu coração, você está participando da ceia sem discernir o corpo. E se você participa da ceia sem discernir o corpo, você está participando de forma indigna. O resultado é que um pecado espiritual produz consequências físicas. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 30. Essas são as duas amartiagênicas, ou seja, doenças produzidas pelo pecado. A igreja de Corinto, em virtude de pecados não tratados, tinha pessoas fracas, doentes, e algumas que já haviam morrido. Ao lermos Leon Morris nessa mesma linha de pensamento, esse escritor diz que males espirituais podem ter resultados físicos.
A razão de má saúde, mesmo da morte de alguns crentes de Corinto, tem atrás de si uma atitude errada para com esses ofícios sumamente solenes. A igreja de Corinto não estava cumprindo o mandamento de amar uns aos outros. Portanto, ela não estava discernindo plenamente o corpo. A consequência da falta de discernimento do corpo leva a igreja a comer e a beber juízo para si. Fraqueza, doença e morte, como evidencia para nós o verso 30 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Mas uma terceira coisa que nós vamos notar: participar da ceia do Senhor sem auto-julgamento. Quando nós olhamos para o verso 31 e o verso 32 de 1 Coríntios 11, nós vamos ver que Paulo alerta. O que ele alerta? Ele alerta o seguinte: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Não podemos ser frouxos com nós mesmos. Se nós participarmos da ceia do Senhor com pecados não confessados sobre nós, não teremos então discernido o corpo que foi partido para que esse pecado fosse perdoado. Não podemos ser condescendentes com os nossos próprios erros, não, absolutamente não. Precisamos enfrentar a nós mesmos. Quando você vier para a ceia, não trate a si mesmo com condescendência. Julgue a si mesmo, enfrente os seus pecados e os enfrente com rigor. Porque se você não julgar a si mesmo, você vai ser condenado com o mundo. A celebração da ceia é um momento de autoconfronto. O auto-engano é um grande perigo. Você nota que a igreja de Laodiceia, como disse um sábio escritor, olhou no espelho e disse: estou rica e abastada. A igreja de Sardes disse: eu estou viva. Mas Jesus disse a primeira que ela era pobre e miserável, e a segunda que ela estava morta. Paulo é enfático: julgue a si mesmo, examine a si mesmo, para que você não seja julgado e condenado com o mundo. Ao lermos Matteo Henry, nós vamos notar que ele diz que as ordenanças de Cristo podem nos fazer melhores ou nos farão piores. Se elas não nos quebrantarem, nos amolecerem, nos tornarão mais endurecidos. E aqui cabe uma verdade que diz que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Quando você julga a si mesmo, é disciplinado por Deus, e a disciplina de Deus traz salvação, cura e vida. Todavia, quando não julgamos a nós mesmos, nos tornamos autoindulgentes e o juízo torna-se inevitável. O juízo de Deus para o crente não é a perda da salvação, nem a condenação eterna, mas a disciplina. Na vida do crente, fraqueza, doença e morte, guarde bem isso, podem ser disciplina de Deus. Para quê? Para nos afastar de pecados mais terríveis e de consequências mais danosas. A disciplina de Deus visa a sempre nos fazer voltar para Ele e nos livrar da condenação do mundo. Que o Senhor aplique ao nosso coração essas verdades expostas com tanta clareza em alto e bom som. Vamos orar? Deus bendito, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o santo e glorioso nome do Senhor. Graças te damos, ó Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração,
A palavra do Senhor, ela é bendita, ela é gloriosa, ela sempre fala conosco, ela sempre nos confronta, nos exorta, nos consola e nos edifica. Deus, nós queremos colocar a vida de cada um desses que nos ouve nesse momento diante do Senhor e pedir que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê graça, que o Senhor os fortaleça na tua palavra, os fortaleça com discernimento, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que possamos, ó Deus, ter o discernimento, a clareza, ó Deus, todas as verdades partilhadas na tua palavra que foi exposta nesse momento possa ser evidenciada em nosso coração para observá-la e com temor e tremor estarmos diante do Senhor. Nós clamamos ao Senhor pela vida, ó Deus, de cada um dos seus filhos espalhado em todo o planeta Terra. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, amparando, fortalecendo, dando livramento e glorificando o teu nome em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, com gratidão e toda alegria. Em nome do teu Filho, aquele que nos salvou e é Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus.